Bom dia, Paula. Bom dia a você de todo o Brasil. É isso mesmo. Agora é hora de ficar bem informado aqui pela TV Canção Nova. E direto de Roma, a Lízia Costa vai nos atualizar sobre o final de semana do Papa Francisco. Na Terra Santa, as iniciativas de solidariedade em meio à crise do coronavírus. Nos Estados Unidos, o presidente convoca a população à oração. De Brasília, Ronaldo da Silva fala das orientações da CNBB para os fiéis. E de São Paulo, André Cunha fala das últimas mudanças do governo em relação à Covid-19. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Bem, a gente começa então falando do Papa Francisco. Nesse domingo, ele deixou o Vaticano para rezar em dois lugares muito significativos, especialmente nesse tempo de pandemia do novo coronavírus. O Papa quis se unir ao povo e agradeceu aos sacerdotes que também têm usado da criatividade para ajudar os fiéis nesse tempo. E nós vamos agora ao vivo conversar com a Lízia. Bom dia, Lízia. Quais são as suas informações aí para a gente? Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Nós seguimos de quarentena, ficamos mesmo em casa, mas a gente vê em toda a Itália uma onda de esperança muito grande. Para começar a falar do Papa Francisco, a esperança que ele já nos transmite. Ele deixou na parte da tarde o Vaticano, foi até a Basílica Santa Maria Maior. Ele vai geralmente lá quando ele vai viajar ou quando ele volta de viagem, rezar diante do ícone Salvação do Povo Romano, mas ontem ele quis ir levar flores para Nossa Senhora, rezar por essa situação, pedindo o fim dessa pandemia, o fim desse grande sofrimento de tantas pessoas. Depois ele seguiu para uma rua muito famosa aqui de São Marcelo, onde tem um crucifixo muito famoso, crucifixo chamado de Crucifixo Milagroso, porque ele foi usado em 1522 para uma procissão aqui nas ruas de Roma, quando tinha a grande peste, os fiéis fizeram essa procissão pedindo o fim dessa epidemia na época, e teve esse fim. Então o Papa Francisco quis ontem também rezar diante desse crucifixo e pedir o fim da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. E antes, mais um pouco mais cedo, ao meio-dia, ele rezou a oração do Ângelus da janela do Palácio Apostólico, não, de dentro da Biblioteca Vaticana. Ele fez a oração do Ângelus, e ele falou justamente, agradeceu aos padres que têm usado muita criatividade nesse tempo para se mostrar perto dos fiéis. Ele citou alguns exemplos de padres no norte do país, na região da Lombardia, mas agradeceu principalmente todos os padres que, de uma forma ou de outra, se mostram perto dos fiéis que hoje passam por essa situação difícil. Depois, sim, ele seguiu até a janela do Palácio Apostólico, deu a bênção à Praça de São Pedro completamente vazia, mas dando a bênção de lá como um sinal também de alcançar todo mundo com essa bênção que foi transmitida pelas redes sociais, transmitida também pelos meios de comunicação. Hoje pela manhã, o Papa Francisco celebrou a missa das 7 na Casa Santa Marta, tem feito essa celebração abertamente, vamos dizer assim, transmitida para todo mundo, algo que não acontecia antes, justamente para unir-se aos fiéis. Pediu mais uma vez que as pessoas tenham esse coração aberto a essa comunhão espiritual, um tempo de muita união entre os fiéis, e rezou especialmente pelas famílias, lembrou das crianças que neste período passam o dia inteiro em casa, rezou pedindo que esse tempo seja também propício para crescer na solidariedade, crescer no amor entre as pessoas. E só para finalizar, esse amor que o Papa tem pedido, essa solidariedade, nós temos visto em muitos vídeos, em muitas manifestações. Às 6 da tarde, por exemplo, muitas pessoas vão até as janelas para cantar, para poder, cada um na sua casa, alegrar um pouco o ambiente. As crianças têm feito cartazes onde está escrito vai dar tudo certo. Força Itália, toda essa movimentação para falar dessa esperança, para motivar a viver esse tempo, que é mesmo um tempo muito difícil, mas é um tempo em que nós não podemos perder nem a fé nem a esperança. Fica esse convite de rezar não só para a Itália, por todo o mundo, mas de manter esse olhar fixo em Deus e com muita esperança. Adelita. Muito obrigada, Lízia, por suas palavras. Vamos seguindo aqui mesmo, com fé. Obrigada. E em meio à preocupação com a disseminação do novo coronavírus, a solidariedade permanece viva na cidade onde Jesus nasceu. Nossa correspondente na Terra Santa, Danúbia Gleiser, nos fala sobre essas iniciativas. A cidade de Belém segue com todos os locais públicos fechados, escolas, universidades, igrejas, mesquitas e também as fronteiras de Bet-Jala e Bet-Sahur que dão acesso à cidade. O que permanece aberto são supermercados para a compra de alimentos.
A polícia está em toda parte e a movimentação de pessoas acontece apenas em casos de emergência. E a boa notícia, vejam só, é que a cidade está recebendo doações de alimentos e remédios para as pessoas que não têm condições de comprar. No dia 5 deste mês, o Ministério da Saúde da Palestina decretou para a área de Belém e Jericó o fechamento de escolas e universidades por 14 dias, proibiu eventos públicos, incluindo celebrações com aglomeração de pessoas em igrejas e mesquitas, e fechou o acesso a hotéis para grupos de turistas. E desde o dia 9 de março, todas as pessoas que retornam a Israel de qualquer lugar do mundo devem entrar em isolamento doméstico por 14 dias, contados a partir da data de retorno. De Jerusalém, da Núbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E agora nós voltamos aqui para o Brasil e vamos lá para Brasília. Vamos conversar ao vivo com o nosso repórter Ronaldo da Silva, que traz para a gente informações atualizadas do governo federal e também sobre os conselhos dos bispos que eles nos dão para viver esse momento. Bom dia, Ronaldo. Agora é tempo de atenção para todos nós, né? É verdade sim, Adelita. Bom dia para você. A semana aqui começa meio estranha, meio incerta, Adelita, e em ritmo bastante lento também a cidade. A gente já percebe uma movimentação muito menor. Ao que diz respeito aqui, Adelita, aos atos do governo em geral, olha, hoje já está prevista uma reunião do gabinete de crise que foi instalado pelo Palácio do Planalto, reunindo uma série de ministros para eventuais outras ações conjuntas em todo o Brasil, de acordo com a necessidade, à medida que o vírus for avançando. Agora, de manhã, bem cedo também, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já chegou ao Ministério e imaginamos todos que, movido pela decisão do FED, o Banco Central Americano, que na noite de ontem baixou os juros lá. Já se espera aqui também, extraordinariamente, que o Copom se reúna para também analisar uma outra baixa de juros aqui para favorecer o mercado interno, que o Brasil não pare de consumir, baixando os juros, isso favoreceria. Quanto a algumas outras medidas, olha, é prevista também para este começo de semana, Adelita, uma portaria interministerial, alguns ministérios conjuntamente, para, em caso de necessidade, se estabelecer algumas normas. Por exemplo, o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança, se for necessário, para que tragam algumas normas para levar as pessoas a observarem e obedecerem aquilo que for decretado pelo governo. Isto se torna também uma questão muito séria se tivermos um avanço tão rápido quanto se imagina do coronavírus. O Ministério da Saúde, por exemplo, já está adotando também medidas bem particulares. E a primeira função do Ministério tem sido oficializar os números, Adelita, que tem surgido no Brasil inteirinho. Até a noite de ontem, o Brasil contabilizava 200 pessoas contaminadas com coronavírus, 1.913 casos suspeitos que estão em análises. E em 25 estados da federação, esses 200 casos estão espalhados, o maior deles, como se sabe, São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui no Distrito Federal, chegamos a 14 casos. E por causa disso também, o governo do Distrito Federal foi um dos primeiros a tomar medidas de precaução. Já na semana passada, interrompeu as aulas nas escolas na quinta-feira. A partir de hoje, o governo estendeu por mais 15 dias. As crianças estão em casa. Também ontem, o governo decretou que museus e academias aqui em Brasília estejam fechadas por um período indeterminado. Há um deputado distrital aqui em Brasília que está pedindo também que o Aeroporto Internacional de Brasília, Juscelino Kubitschek, seja fechado para pousos e decolagens em voos internacionais. Algumas outras medidas bem restritivas estão sendo tomadas e a gente também traz aqui que o que se espera agora, o que se comenta aqui em Brasília, é que nesta semana o Congresso Nacional, os parlamentares venham a Brasília, porque em hora de crise eles precisam estar postos e de plantão para tomarem as medidas necessárias, como, por exemplo, analisar já de imediato a liberação daqueles 5 bilhões de reais para o Ministério da Saúde distribuir de acordo com a necessidade que for surgindo e também analisar qualquer outra pauta que seja necessária neste momento agora. A gente também anuncia que algumas medidas particulares, o Congresso Nacional já pediu que funcionários públicos acima de 65 anos fiquem em casa. O STJ cancelou suas audiências para esta semana. São medidas como essa. A CBF ontem cancelou também os torneios nacionais e a gente continua acompanhando os acontecimentos aqui em Brasília à medida que eles forem chegando. Para concluir, a CNBB emitiu uma nota pedindo disciplina
e que os fiéis católicos em todo o Brasil observem as normas estabelecidas pelas autoridades. É hora também de cancelar os eventos que estavam previstos de acordo com as orientações também das autoridades, diz essa nota da CNBB, que inclusive deixa livre para os bispos diocesanos, de acordo com a necessidade, tomarem as decisões que acharem necessárias. Aqui em Brasília, por exemplo, não há grandes restrições. As missas ontem diminuíram um pouquinho o fluxo de pessoas, mas não há grandes restrições ainda. Mas já há comunidades, já há dioceses em que os bispos estão sendo obrigados a tomarem decisões um pouco mais severas. Adelita, bom dia para você, bom dia para o Brasil. Bom dia, Ronaldo. Obrigada por suas informações. E mesmo com o pedido do Ministério da Saúde para evitar aglomerações por causa do contato com o coronavírus, diversas pessoas em 22 estados e no Distrito Federal foram às ruas para as manifestações contra o governo e o STF. No meio da semana, o presidente Jair Bolsonaro havia pedido aos manifestantes que adiassem o evento por causa da Covid-19, mas nesse domingo ele apoiou as manifestações. E a seguir, as notícias internacionais. Com o apoio da população, Portugal intensifica o combate ao coronavírus. E você confere agora imagens da capital paulista. A mínima hoje é de 20 graus e a máxima 21. 31, melhor dizendo. Voltamos e agora eu quero fazer uma pequena correção. As manifestações de domingo eram contra o Congresso e não contra o governo, como eu disse. E vamos agora então ver o que é notícia pelo mundo nesta segunda-feira. O britânico The Telegraph estampa medidas de emergência que devem ser anunciadas ainda essa semana. Há a possibilidade de até uma multa de 100 libras esterlinas ser colocada para quem se recusar a fazer o teste ou até ficar em quarentena. O francês Le Monde destaca o pronunciamento do presidente Emmanuel Macron hoje, às 8 horas da noite, no horário da França. O presidente deve decidir a questão de um possível confinamento obrigatório. O El Clarín diz que já foram confirmados 56 casos de Covid-19 na Argentina. O governo determinou que as aulas sejam suspensas até o dia 31 de março. As fronteiras fechadas e o transporte público está reduzido. Nos Estados Unidos, diante do avanço do coronavírus no país, o presidente americano antecipou o Dia Nacional de Oração e convocou os americanos a se unirem em preces. Oficialmente, o Dia Nacional de Oração acontece 7 de maio, mas por causa da pandemia global causada pelo coronavírus, o presidente americano resolveu adiantar a data e convocar os americanos para clamarem a proteção de Deus diante desses tempos difíceis. Trump também se submeteu a um teste de coronavírus que deu negativo depois de se reunir semana passada com um membro da comitiva do Brasil que está com o vírus. Segundo dados do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, o país já registrou 2.226 casos causados por coronavírus, mas ainda não atingiu o pico do surto. Claudete Francisco, para o Canção Nova Notícias. Com o apoio da população, Portugal intensifica cuidados ao combate do Covid-19. Até agora, não houve casos de morte no país. 245 pessoas estão oficialmente contaminadas pelo Covid-19 em Portugal, mas um número significativo está em quarentena. Isso é sendo observadas. Poucas pessoas estão em estado grave e nenhuma morte ainda foi registrada pelo Covid-19. O país está lento, as pessoas não estão saindo de casa, a quarentena voluntária está a acontecer. As escolas e lugares públicos, universidades estão fechadas e as pessoas estão colaborando. A Igreja Católica está celebrando missas fechadas e muitos padres estão utilizando das redes sociais para transmitir as missas para que a população participe
dessas cerimônias e não deixe de participar da missa diária. A partir de quarta-feira, o presidente da República deve decretar o estado de emergência. Vai ter uma reunião e ele se propôs, juntamente com o primeiro-ministro, a analisar essa hipótese que provavelmente irá acontecer. Aqui a fronteira com a Espanha está fechada e possivelmente vai fechar os aeroportos para receber turistas. Então são algumas das providências que o governo está a tomar e a sociedade está a colaborar. Isso é que nós percebemos e é importante dizer que a colaboração da sociedade está fazendo com que Portugal tenha um índice ainda relativamente pequeno. Mesmo assim, as autoridades dizem que precisamos ficar em casa para que a curva de pessoas contaminadas não cresça. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. E a seguir, governo anuncia medidas de prevenção para os próximos dias em São Paulo. Depois de uma reunião neste domingo, o governo de São Paulo tomou mais medidas para conter a transmissão do coronavírus na capital. O André traz mais detalhes para a gente. Bom dia, André. Quais serão essas novas mudanças? Bom dia, Adelita. Muito bom dia para todos. Olha, as mudanças começam a valer a partir de amanhã e são estas. Todos os funcionários públicos do estado de São Paulo com mais de 60 anos deverão trabalhar no sistema home office, ou seja, de casa, exceto os profissionais do sistema de saúde e da segurança pública. Outra determinação: fechamento de museus, bibliotecas, centros culturais do governo do estado por até 30 dias. Uma outra recomendação à rede privada. Recomendação para que cinemas, teatros, salas de espetáculos, centros de entretenimento sejam fechados também por 30 dias. Uma outra determinação do governo do estado é o fechamento de 153 centros de convivência do idoso em todo o estado de São Paulo, visto que os idosos são os mais vulneráveis ao coronavírus. O Dr. Davi Wipp disse também num vídeo ao lado do governador que o Dr. Davi, que é coordenador do Centro de Contingenciamento do Coronavírus, considerou que a pandemia foi instalada no estado de São Paulo na sexta-feira, quando foi comprovada a transmissão coletiva do primeiro caso. Agora há pouco o Ronaldo falou das medidas que os bispos estão tomando pelas dioceses Brasil afora. Aqui em São Paulo, o arcebispo metropolitano, Dom Odilo Pedro Scherer, recomendou o seguinte: recomenda-se manter as igrejas abertas, limpas e bem ventiladas para as celebrações e atividades religiosas. Nas igrejas com grande afluência de fiéis, durante o período de maior risco de contágio, aumenta-se, enquanto possível, o número de celebrações para evitar grandes aglomerações. Os idosos e as outras pessoas de risco que fazem parte do grupo de risco podem desenvolver formas graves da doença, podem acompanhar as celebrações eucarísticas pelos meios de comunicação em casa até que seja superada a pandemia. Adelita. Obrigada, André. Vamos seguir essas recomendações. A Canção Nova também adotou medidas para evitar a propagação do coronavírus. Os eventos estão suspensos por tempo indeterminado. As missas no Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, estão obedecendo às orientações do governo de São Paulo, governo estadual, e limitam a participação dos fiéis no número de 500 por celebração. A faculdade e o Instituto Canção Nova adotaram recomendações e essa semana as aulas serão facultativas para todos os alunos. Há suspensão total das aulas a partir do dia 23. O simpósio de Fé e Razão, que começaria hoje, também foi cancelado. E a última semana do verão 2020 será com calor e pancadas de chuva aqui na capital. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para hoje em todo o Brasil.
No sul, chove a qualquer momento no Paraná, Rio Grande do Sul e interior de Santa Catarina. Nas demais localidades da região, chove de forma isolada. Para a região sudeste, tempo firme em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já em São Paulo, o sol e o calor predominam, mas ocorrem pancadas de chuva localizadas entre a tarde e a noite. As condições típicas de verão retornam para toda a região centro-oeste. Há previsão de pancadas de chuva no final do dia. Aos poucos, os níveis de umidade aumentam no Mato Grosso do Sul. Chuva frequente em Roraima. Nos demais estados do norte, chove entre a tarde e a noite. No nordeste, chuva passageira no litoral da Bahia e entre o Pernambuco e Natal. Alerta para chuva forte e volumosa no Ceará. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Um bom dia para você. Nós voltamos agora para Cachoeira Paulista com o programa Manhã Viva. Bom dia, Renata. É com você.